Você já sentiu inveja de alguém? E eu vou contar pra vocês como que foi, porque muitas pessoas têm coragem de dizer que tá sendo invejada, mas ninguém tem coragem de admitir que já sentiu inveja. Vocês devem estar se perguntando, por que ela não tem vergonha de vir aqui falar que já sentiu inveja de alguém? E a resposta é simples, gente, só tem vergonha de admitir o erro aquelas pessoas que continuam nele. Hoje em dia eu não sou uma pessoa invejosa, eu não sinto inveja de ninguém, eu sinto admiração por diversas pessoas, mas a inveja não. Então por isso que eu venho aqui falar sobre isso, porque aquela pessoa que bate no peito para falar, nunca senti inveja na minha vida, com certeza ela já sentiu inveja, ou ela até sente, e isso pode prejudicar muito a vida da pessoa. Começar a história contando quando eu mudei para a cidade onde tudo isso aconteceu. Eu mudei para Mar de Espanha quando eu tinha 12 anos. Eu morei lá, não deu nem um ano, gente, mas isso foi o suficiente para me conhecer várias pessoas na cidade. Porque eu fiquei lá uns 4, 5 meses. Então, quando eu ia lá visitar minha tia, eu acabava que tinha contato com outras pessoas da cidade, normal. Eu não vou falar, não vou contar assim exatamente o nome das pessoas envolvidas nessa história para evitar processo, né? Obviamente, apesar de eu estar admitindo que a invejosa foi eu, né? Mas mesmo assim, quando eu tinha 14 anos, eu frequentava a casa de outra pessoa. E nessa casa de outra pessoa tinha outras pessoas também que frequentavam, que não era da família, assim como eu. Então tinha uma menina mais velha que eu e ela já estava sabendo de tudo da minha vida, porque falaram assim, a Priscila vai vir aqui e tal, é uma menina assim, assim, assado, e contaram tudo da minha vida pra ela. E nessa que contaram tudo da minha vida pra essa menina, ela se moldou. Ela moldou um personagem no qual ela ia fazer eu ter admiração por ela. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu sei que ali ela se moldou aos meus gostos, eu gostava muito eu sempre gostei de moda. Então, esse era o único assunto, gente. Nessa época, eu nem pensava em casar, não pensava em ter filhos, como hoje eu tenho, né, minha família, tenho meu marido, futuramente quero ter filhos. Então, hoje isso seria uma pauta para alguém conversar comigo sobre isso, sobre casamento, cuidado de casa, filhos futuramente, mas na época eu não queria isso. Então, o único assunto que essa menina tinha para conversar comigo era sobre moda, no qual eu sou apaixonada até hoje. Então, ela se moldou ali. E, gente, eu não sei até hoje se essa menina realmente gostava de moda, por que ela fez isso. Eu sei que na hora que eu cheguei, cumprimentei e tal, comecei a conversar. Essa menina mentiu pra mim, gente, num nível, mentiu na cara mais lavada do mundo sobre tudo. Ela falou que ela tinha um closet gigantesco, ela falou que ela tinha sei lá quantos pares de calçado, que ela tinha sei lá quantas bolsas, e ela mentiu falando que o pai dela era dono de uma marmoaria, que a família dela tinha muita condição. E na época eu tinha um iPhone daqueles antigos, gente. E um outro celular, eu tinha 2 celulares na época. Um era pra me tirar foto e outro era pra me atender ligação, porque o iPhone, a bateria dele, acabava. E ela não tinha um iPhone, ela tinha outro celular. Ela pegou o meu celular, olhou, falou que o dela estava estragado, que ela tinha um igual ao meu, mas o dela estava estragado. E ali ela foi conversando comigo, ela falou que já tinha ido na Disney sei lá quantas vezes. E ela mentiu, gente, mentiu muito, ela mentiu várias coisas. E nisso eu pensei, nossa, que pessoa incrível, que menina incrível. Meu Deus, ela tem tudo que eu gostaria de ter. Que ela foi falando marcas e uma dessas marcas era Santa Lola. Ela falou várias marcas na época. Eu ficava assim, cara, como é que pode? Essa menina tem tanta coisa e tem pessoas que não tem nada. Não que eu era a pessoa que não tinha nada, porque eu tinha muita coisa. Inclusive, eu sou grata por ter tido uma adolescência tão cheia de privilégios. Mas, enfim, né? Eu fiquei ali admirada e tal, e sentia, gente, aquela invejinha assim. Não é aquela inveja mortal, tipo, poxa, essa pessoa não tinha que ter nada e tinha que ser tudo meu. Não era isso, mas eu sentia. Eu queria, tipo assim, nossa, eu queria também poder ter todas essas roupas, todos esses sapatos que ela falou que tem. Na época, viagem, nem enchia tanto os meus olhos assim. Mas as roupas, sabe, os calçados, assim, essa coisa, eu queria ter. Sobre rede social, eu falei aqui, mas eu vou ter que cortar porque eu falei os nomes, não pode. Eu tinha uma das redes sociais da época que não era tão popular. Mais popular era aquela rede social de velho, aquela azulzinha, sabe? Nossa, que absurdo eu falar de velho. Mas aquela rede social que já tá ultrapassada, azulzinha, aquela eu não tinha. Na época eu até tinha uma conta, mas eu não entrava. E eu tinha aquela da câmerazinha de postar foto. Contei assim pra ver se vocês entendem. E ela não tinha rede social, ou ela me bloqueava daquela, né, daquela rede da câmera lá de postar foto. Então ela só tinha azul.
e na azul eu não era bloqueada. Então eu resolvi entrar lá, justamente para procurar essa menina. Mas não era porque eu tava desconfiando que ela tava mentindo. Era para me ver as fotos em Paris e as fotos do closet que ela falava que sempre postava. Então eu fui de curiosa, né? Nossa, eu quero muito ver, quero saber como é que é, né? Da diva, porque eu achava ela uma diva, uma estrela. Na hora que eu entrei, gente, não tinha nada. Não tinha nenhuma foto, assim, viajando, passeando do closet, não tinha nada. Dei com os burros na água. Então, quando eu entrei no perfil dela, eu vi foto na casa dela, tudo muito simples. Casa dela não, né? Que eu não sabia de quem que era a casa, mas era a mesma casa em todas as fotos e simples. Então, era tudo muito simples. Então, ali minha ficha começou a cair. E quando eu vi ela com uma foto de cabelo cacheado e ela falava que o cabelo dela era da cor do meu, só que ela pintava de preto, porque ela não gostava, né, de cabelo assim castanho claro, assim, falou loiro, mas o meu cabelo é castanho claro, né? Não é cabelo loiro, é um cabelo dourado. Aí ela falava, eu pensei, poxa, ela não falou que tinha um cabelo liso natural? E, gente, eu não perguntava nada, ela mentia pra mim sem motivo nenhum, porque eu nem abria a boca, só essa menina que falava, eu ficava, nossa, é mesmo, e fazia perguntas pra ela. Então eu não falava nada, da minha vida mesmo, ela só sabia que a minha casa tinha uma piscina e mais nada. Ela sabe pela minha boca, porque pela boca dos outros, né? Aí, tá, eu fui no perfil da Marmoaria, e no perfil da Marmoaria eu vi que uma menina conhecida minha, uma colega minha, que na época eu conversei, na época não, um pouco antes disso acontecer, eu conversei com ela, e na época que isso aconteceu, eu chamei ela pra conversar, perguntar se ela conhecia essa menina, que ela era da mesma cidade, né, dessa menina. Eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, você conhece a Marmoaria tal? Ela, conheço sim, Priscila. Eu falei, você conhece a filha do dono? Aí ela falou assim, a filha do dono? Não sei quem que é, não sei se ele tem filha ou não. Aí eu falei, essa menina aqui. Aí falou, mas ela não é filha do dono, ela é uma funcionária da Marmoaria. Eu falei, como assim uma funcionária da Marmoaria? Aí ela começou a me contar, gente. Ela me contou várias coisas pessoais da vida dessa menina que não vem ao caso eu contar aqui. Mas ela me contou várias coisas e eu descobri que era mentira. Na hora que eu descobri que era mentira, o meu erro foi esse. Eu fiquei com tanta raiva, tipo assim, a pessoa mentiu pra mim, tudo bem ter mentido pra mim. O único erro dessa menina foi ter mentido pra mim. O meu erro foi a inocência de acreditar. Eu não tinha o direito de xingar essa menina. E o que eu fui fazer? Eu fui xingar ela. E eu postei tanta indireta, gente, porque aquilo tava engasgado na minha garganta. Eu tentei contar a situação para as pessoas lá de casa, só que ninguém entendeu nada, porque ninguém nem sabia quem que era essa menina. E pessoa, coisa de adolescente, gente, palhaçada, bobice, eu que não me meto num negócio desse de adolescente. Ai, sei lá, ninguém me deu ideia. E na época eu fiquei com isso engasgado na minha goela. Mas eu postei tanta indireta pra essa menina na época, eu chamei ela com o meu perfil e xinguei ela de tudo enquanto é nome. Vocês podem falar isso aqui, mas eu fiz. Eu xinguei ela de tudo enquanto era nome. Eu falei, sua mentirosa, sua descarada. Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse, sua mentirosa? Por que você fez isso comigo? E em momento nenhum ela se defendeu. Ela falou que eu tava inventando tudo, que ela nunca tinha falado nada disso. Entendeu? Então ela deu pra trás e falou, você é feia, você é ridícula e tem inveja de mim. E eu falei, realmente eu tinha inveja da pessoa que você fingiu que você era. Mas não era uma inveja de não querer que você tinha, não. Muito bem, como é que foi a minha conversa com ela? Eu sei que ela me xingou de volta quando ela descobriu que eu descobri tudo sobre ela me xingou horrores. E ela fez com que eu ficasse errada da situação, né, gente? Porque eu não tinha como comprovar que essa menina mentia pra mim. Porque não era por mensagem, ela mentia pessoalmente. Então ela só tirou print da mensagem que eu mandei pra ela xingando ela de tudo enquanto é nome e mostrou pra todo mundo. E quem ficou como louca? Eu. Por que você tá xingando a menina do nada? Assim, os outros perguntou, né, pra mim, por que você tá xingando ela do nada? Aí eu fui e contei, né, nossa, ela mentiu muito pra mim, ela falou que tinha sei lá quantos pares de calçado, eu acreditei, isso e aquilo, mas só que não justifica, né, gente? Eu tava errada, né, de ter xingado, isso não justificava, mas em momento nenhum também, gente, eu fui, assim, muito agressiva, eu só usei xingamentos, assim, de genérico, sabe? Eu não xinguei ela, algo muito pessoal, e eu sabia muita coisa sobre ela, porque essa menina tinha contado. Só que, gente, eu sempre fui a pessoa, cara, se isso não tem a ver com... E daí? Ela pode ser a pior pessoa do mundo, a menina mais assim, mal falada, difamada do mundo. Isso não tem a ver com o que ela mentiu pra mim, porque o que ela mentiu pra mim foi coisas relacionadas a bens materiais, não foi que ela era santa, né? Então, o que tem a ver isso? Ela não falou comigo, Priscila, eu sou uma santa, eu sou uma freira, sou muito santa, pra me jogar na cara dela as coisas que ela fazia. Então eu só falei, aí eu bloqueei, né? Eu acho que não deu nem tempo de eu bloquear. Ela tinha me bloqueado. E nisso, gente, essa menina, ela ficou no meu pé, tá? Ela não largou do meu pé. Ela ficou no meu pé durante muito tempo, mandou indireta pra mim, fazia minha caveira.
pra todo mundo e tal, falava mal de mim e contava que eu tinha inveja dela. Só que eu não tinha inveja dela, eu tinha inveja. E também não era uma inveja assim de, tipo assim, ai, de fazer alguma coisa pra pessoa, de mal pra pessoa. Era inveja do que ela falava. E, gente, isso daí ficou, tá? Um bom tempo, ficou assim. Eu falava, essa menina tem uma vida horrorosa, por isso que ela precisa mentir, por isso que ela precisa inventar um monte de coisa. Pra fingir pra sair dessa vidinha dela, dessa vida chata que ela tem, que é isso, que é aquilo. Gente, ela não era patricinha, assim, patricinha que eu falo, menina da moda, que ama moda, nada. Ela gostava mesmo de entornar o caneco. Isso que ela gostava. Eu acho que essa menina mentiu tanto pra mim, porque falaram com ela que eu era patricinha, metida, mas falavam isso por causa da cor do cabelo e da cor da pele. Então, assim, me rotulavam, né? E, gente, eu não era metida, não era patricinha. Eu era uma grande de uma otária. Por quê? Todo mundo falava que eu tinha que mudar o meu jeito de ser. Mas é porque adolescente já tava com os nervos à flor da pele. E ainda por cima eu só gostava de moda. E as pessoas ficavam enchendo o saco com assunto que não tinha nada a ver com isso. Então não dava muita ideia. Tipo assim, essa pessoa não tem as ideias, batem com a minha. Eu não quero falar de homem, eu quero falar de moda. E elas não entendiam, elas achavam que isso era soberba. Então elas falavam mal de mim, mas na hora que precisava de roupa emprestada, eu tinha que emprestar. No entanto, a minha sogra outro dia falou comigo, Priscila, supera esse vestido da Aquamar que você emprestou pra sua prima há 5 anos atrás. Deixa isso pra lá, menino. Você sempre tá falando disso. Deixa pra lá. Ela pegou, não te devolveu, deixa pra lá. Por quê? Eu sempre emprestava, gente, roupas. E elas não devolviam, elas alargavam, elas manchavam de propósito pessoas ruins, né? Aí eu queria falar que a ruim era eu. Mas é isso, gente. Então eu tirei uma grande lição dessa história, que é não invejar mais a vida dos outros, até porque a pessoa que eu tava invejando nem existia. Então quantas pessoas aí não sentem inveja de uma vida perfeita que alguém fala que tem essa vida nem existe, gente? Vão acordar pra vida. Então, sabe, é isso, gente. E a história é muito engraçada. Eu conto pra todo mundo essa história e as pessoas morrem de rir. E pras outras pessoas eu mostro quem que é, né? Eu vou lá e mostro foto da pessoa pra, né, deixar a história mais engraçada. Mas aqui eu não posso mostrar, mas também passou, gente. Hoje eu morro de rir com essa história. É muito comum adolescente, né, mentir, cair nessas mentiras. Mas foi um aprendizado pra mim.